Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Deus abençoe, irmãos, mais uma vez. Possamos ter uma boa reunião nesta noite, né? Essa é a nossa expectativa. Amém? É a sua expectativa também? Amém. Né? Então, nós vamos estar lendo as Escrituras nesta noite. Apocalipse capítulo 10. E o assunto é a continuação, né? Da nossa meditação sobre pontas soltas, né? Cabos soltos. E a escritura que usamos é Apocalipse capítulo 10, aonde encontramos aqui esta visão que foi dada a João na ilha de Patmos, neste livro de revelação, né, no livro do Apocalipse, mostrando o final de todas as coisas. Apocalipse, né, capítulo 10, fala exatamente de um anjo forte que descia do céu. Essa é a escritura. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Agora, a intenção de ler essas escrituras é para que possamos entender o significado do versículo 7, mais propriamente dito, deste verso 7, onde fala sobre a voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Nós vemos aqui Apocalipse capítulo 10, verso 7. E a conexão, né, deste anjo, deste sétimo anjo, com as outras escrituras que lemos no culto passado, né, falando exatamente sobre estes
7 anjos, né? 7 igrejas, 7 espíritos, né? Tudo em série de 7, né? Nós vemos 7 igrejas, nós vemos 7 anjos, nós vemos 7 espíritos, nós vemos 7 selos, né? 7 selos, nós vemos 7 trombetas e nós vemos 7 taças, né? 7 taças. Então, esse 7, né? A qual significa uma obra completa, né? 7º, 7. Então, quando vemos aqui o 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, eu vou continuar meditando, né, sobre esta forma que o profeta usou de falar sobre estas pontas soltas, esses cabos soltos. Então, propriamente, eu vou estar lendo mais algumas palavras que o profeta usou para que possamos ter uma base até mesmo para meditações vindouras, futuras, se houver. Enquanto eu estava vindo para cá, meditando sobre isso e orando, né? E meditando sobre este assunto e sobre a hora que nós estamos vivendo também, o momento que nós estamos vivendo. Então, irmãos, nós podemos voltar um pouquinho, né, atrás, às vezes algumas citações, podemos voltar em acontecimentos que já aconteceu, né? Vamos voltar um pouquinho para nos localizarmos e depois vamos ao nosso estado presente aqui e entender o que está acontecendo nesse exato momento presente e podemos ver também algumas coisas que irão acontecer, né? Então, às vezes, eu estava meditando, dentro das citações, às vezes nós usamos, por exemplo, nós retrocedemos um pouquinho nas citações do profeta mesmo, né? Para nos localizarmos em algumas coisas e entendermos o porquê que ele falou aquilo, mas temos que entender que aquilo já aconteceu também e aí a hora que chega no estado presente nosso, nós também compreendemos o que está acontecendo aqui e também algumas coisas que irão acontecer também pela frente. Então, sempre é bom nós observarmos aquilo que está sendo trazido, né? Então, no culto passado eu citei a mensagem falei bastante sobre a mensagem Senhor, né? Este é o sinal do tempo do fim, esse é o sinal do tempo do fim, né? Onde o profeta estava falando de uma visão que ele teve antes da revelação dos selos. E nós falamos no culto passado que ele estava apresentando aquilo para a igreja. E hoje nós vamos continuar vendo algumas coisas e gostaria que a igreja estivesse atenta sobre esse fundamento, né, que nós estamos falando, sobre esse assunto que estamos falando. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós mais uma vez nesta noite e viemos aqui para adorar ao Senhor, para te louvar. Nós estamos alegres, Senhor, com nossos corações, levantamos as nossas mãos no santuário, batemos as nossas mãos em adoração e que nós, Pai, possamos agradar ao Senhor em tudo. Mais uma vez, que Teu Espírito Santo tome o controle e nos revela a Tua palavra com aquele mover sobrenatural que necessita, Pai, além da revelação, esse mover sobrenatural que realmente toca cada eleito, cada coração. Agradecidos estamos em mais uma oportunidade, nesta quarta-feira, Pai, desta semana, Senhor,
deste mês que está passando tão rápido, deste ano que está passando tão rápido, e que coisas podem acontecer ainda, e estamos nessa expectativa, Pai. Oramos ao Senhor, temos o nosso coração aberto diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso sentar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso andar, o Senhor conhece o nosso deitar à noite, o Senhor conhece todas as coisas. Então, como disse Davi, eu tenho colocado os meus erros diante de Ti, porque que eles possam chegar primeiro, para que possamos ser perdoados de nossas falhas, e não ter nada que venha, Senhor, impedir que nós possamos, Pai, agradar ao Senhor, e o Senhor se agradar de nós, como citou Caleb e Josué. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor dará a promessa. E a promessa para esses dias, Pai, é esta: eu escondi estas coisas dos sábios e entendidos e revelei aos pequeninos que aprendem. Estamos aqui para aprender, Senhor, com nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Veja bem, eu quero entrar neste assunto, né? Como eu disse ainda, né? Falando sobre isso no culto passado, quando começamos a falar, né, nas citações sobre estas pontas soltas. E como eu disse, citamos, né, bastante a mensagem: Senhor, este é o sinal, né, do tempo do fim. E encerramos com a citação da mensagem do profeta, a brecha, né, entre os selos, né, entre as 7 eras e os selos. Agora, eu quero também começar nesta noite a meditarmos sobre algo. Eu estava meditando assim, profundamente neste assunto, e que me veio, né, depois que nós estávamos falando sobre a responsabilidade de levarmos a mensagem, que está sobre nós, né, e vimos que o profeta citando para nós que nós não estamos indo para Tarsis, mas estamos indo para onde? Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para Nínive. Nós sabemos que é um tipo, né? É um exemplo. Então, o que é ir para Nínive hoje? É ir para onde a vontade perfeita do Senhor está. Amém? Vocês entendem? Isso que é. Então, quando usamos essas palavras, sabemos que são tipos, né? Agora, eu quero citar aqui algumas coisas. Eu lembro de uma coisa que eu não posso esquecer, que eu citei na mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Foi uma das mensagens que eu citei, aonde o profeta fala daquele homem, aquele mecânico, né, que levou o seu carro na mecânica. Vocês lembram que eu citei sobre isso, né? Há um homem aqui que pode acender a luz. Olha o título da mensagem, né? Há um homem aqui que pode acender a luz. Qual foi o parágrafo dessa mensagem? Quem anotou aí, né? Qual foi o parágrafo? Qual foi o parágrafo dessa mensagem? Vamos colocar para mim aí? Então, ele estava falando sobre esse assunto, e depois que eu saí daqui, eu fui ali no escritório e comecei a meditar sobre isso aí, porque é muito importante quando você medita naquilo que está sendo falado. É muito importante isso, irmãos. Eu creio que é a parte melhor
Como disse o profeta em uma de suas expressões, ele disse: o contexto é que embeleza o texto. Vocês conseguem entender o que significa isso? O contexto é que faz o quê? O contexto é que embeleza o texto, né? Ele citou isso aí. Então, eu creio também, irmãos, que o voltar a ouvir a mensagem é que você vai começar a extrair algo. Porque é como, irmãos, esse voltar tem um significado. Porque Jesus disse assim, que ele curou, quantos leprosos ele curou de uma vez? Foi 10, não foi? Quantos voltou? Um só voltou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Quantos voltou? Um. Então, aqueles 10 estavam no culto. Foram abençoados no culto, não foi? Vocês entendem, igreja? A gente tem que ser tem que captar mais rápido. Não era um culto de cura divina que Jesus estava fazendo? Eles não tiveram lá no culto? Foram curados ou não foram? Quantos voltaram? Um só voltou. Ele voltou para agradecer. Então, irmãos, essa questão de você voltar, né, a escutar novamente o culto é muito importante. Porque é nessa volta aí que você vai extrair algo que às vezes você ouviu aqui e não captou. Então, eu voltei a meditar o quê? O profeta estava dizendo assim, olha o que ele estava dizendo. Aqui não faz muito tempo o ministro estava dizendo que ele estava lá na Flórida. Ele tinha um carro, eu creio que era um Chevrolet, e a coisa deixou de funcionar. Então ele estava pegando um exemplo. Então, assim, viu? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui, para que vocês entendam o espiritual. Porque o espiritual, irmãos, ele também é entendido. Ele é entendido pelas coisas naturais, o espiritual. Creio que tem uma escritura que diz assim, né? Que as coisas invisíveis se entendem pelas coisas visíveis. Tem uma escritura, né? Pelas coisas visíveis, né? Se vê e se entende. Eu creio que é uma escritura assim, pelas coisas que foram criadas. Romanos, né? Então, irmãos, quando nós vemos o profeta entrando sobre isso, dizendo assim, tinha um carro que não funcionava. Presta bem atenção, o carro não funcionava, deixou de funcionar. Ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado. E ele entrou na oficina e um pequeno e velho mecânico ia por baixo dele, olha só. Então ele foi numa oficina. Ele foi num lugar. Vocês entendem, irmãos? Ele estava num lugar, esse carro. Então, como eu estava citando aqui, né? A escritura, né? Porque as suas coisas invisíveis, essa é a escritura, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão. Pode completar lá, né? Assim, pelas coisas que são o quê? Criadas. Né? Para que eles fiquem inexcusáveis. Então, aí quando o profeta prega, quando o profeta pega um carro, então quando viu, teve um carro, o que ele está mostrando? Algo espiritual ali, algo invisível que está acontecendo ali. Então, eu estava ali, irmãos, meditando depois do culto, que não estava funcionando. Aí ele levou lá numa oficina. Levou na oficina, o mecânico ia por baixo dele, por cima dele, procurava por todos os lados e não conseguia fazer com que ele fosse consertado. Ele tentava isto, não funcionava. Ele tentava alguma outra coisa, não funcionava.
Ele colocava um gerador, colocava isto, né? Quer dizer, colocava inseria as velas, né? Colocava outra coisa ali, né? E não funcionava. Inseria platinados, ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Ele simplesmente não conseguia fazê-lo funcionar. Aí você entende que muitas coisas, né, no espiritual, nós vimos que as pessoas não conseguiram fazer funcionar. Vocês estão entendendo? Não conseguiram fazer funcionar. Ainda que o carro estava no mecânico, ainda que o carro estava numa igreja, ainda que tinha um mecânico ali, vocês estão entendendo? Vai aprofundando mais para você ver. Ainda que estava numa era da igreja, ainda que tinha ali um reformador ali, né? Mas precisava de algo ali. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo aqui, ó. Finalmente, um homem bem vestido aproximou-se e disse o quê? Posso lhe dar um conselho, né? Aí o profeta disse, o pequeno mecânico teve o quê? Senso suficiente para dizer o quê? Sim, Senhor. Que é o que ele está dizendo que você precisa ter senso suficiente para reconhecer que a coisa não está funcionando. Verdade. Não está funcionando, e você tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa, tenta outra. Aí, presta atenção, aí esse homem chegou e disse o quê? Ó, tome isto, e o quê? Vezes isto, e isto, e... Ele disse, monte isso uma vez e experimente. Ele tomou isto, vezes aquilo, e o montou, e ele fez o quê? E funcionou. Agora, irmãos, aí o pensamento nosso, tá? O pensamento nosso é esse, né? O pensamento nosso é esse, tá? Esse homem, presta bem atenção aqui comigo, esse homem aqui, que chegou, a qual ele disse assim, que o mecânico falou assim, mas escute, quem é o Senhor? Quem que era ele? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors. Ele construiu a coisa. Ele foi aquele que a desenhou. Eu pergunto, será que nós entendendo assim, né, o que o profeta estava dizendo naquele carro que não estava funcionando, aquele homem chegou ali, irmãos Emildo, desmontou o paralama do carro? Desmontou ou não? Presta atenção no que eu estou perguntando. Ele desmontou o paralama? Desmontou? Mandou tirar os bancos? Mandou tirar o volante? Mandou tirar o pneu? O que ele fez? Se vocês estão entendendo, o que ele fez? Ele foi lá, pegou alguns cabos aqui, colocou ali. Vocês estão entendendo? Não, e esse aqui? Não, esse aqui está no lugar certo. Esse aqui está conectado certo. Esse aqui está certo. Talvez, não sei, né? Eu não sou mecânico, né? Mas não sei se tem a ver. Talvez sabe que o cabo de vela tem que estar no lugar certo ou não? Tem, Josnei? Tem que estar, não tem? Ou pode colocar qualquer lugar lá? Não é? Então, se você lá, você que entende, né? Tem que estar certo. Os cabos de vela tem que estar certo. Ou chega lá e coloca o cabo aqui, outro aqui, outro aqui. Ah, vou colocar cabo de vela mesmo, né? Não tem que estar certo o cabo de vela? De repente ele só trocou, né? Não, esse cabo aqui está invertido. Coloca esse aqui, aqui. Quantos cabos de vela tem um carro, irmãos? Vamos lá, os homens aí que sabem. Vamos pensar o seguinte, vamos falar do, como é que chama? Do comum aí, do Fusquinha. Quantos cabos de vela tem o Fusca? 4. 4. Tem 4 lá. E aí, de repente estava invertido um cabo, né? E se inverter, pega ou não? Pode ficar lá até carregar a bateria. Fica lá, não pega. Aí de repente chega lá assim, olha assim, deixa eu ver. Coloca esse cabo aqui. Esse coloca aqui.
Então, vocês estão entendendo o que o profeta estava dizendo aqui?